O mundo está estremecendo. Nós estamos com uma guerra da Rússia e Ucrânia que parecia que seria uma coisa de passagem, mas você sabe que está permanecendo. E o povo quer saber, bem, essa guerra é uma guerra é uma guerra que faz parte do arrebatamento da igreja, da volta de Cristo? É uma guerra que está contando ou é uma guerra simplesmente passageira? Ok? Então, toda vez que você vê a Rússia envolvida numa guerra, você precisa prestar atenção. Porque, como eu já disse e quero dizer, a Rússia tem parte no quadro profético da Escritura. É diferente de demais países da Terra. Nós estamos com mais de 200 países. Porém, tem alguns países que fazem parte do quadro bíblico. E a Rússia é, com quase exclusividade, um desses países que fazem parte do quadro profético. E agora nós temos uma outra situação terrível. Da noite para o dia, começou uma guerra entre Hamas e Israel. O que é Hamas e Israel? Bem, para mim, me interessa agora é falar para vocês que está na hora da gente se despertar, está na hora da gente olhar para cima, está na hora da igreja tomar um fôlego de poder do Espírito Santo. Está na hora de olhar para Deus, olhar para o quadro profético da Bíblia e saber que não é simplesmente porque o Hamas ele é um grupo guerrilheiro, ele é um grupo que está ali provocando destruição do povo, matando sem eira nem beira, matando pelo prazer de matar. Não, existe ali uma razão de ser, ok? E nós vemos a nação de Israel, então, que ela é a Bíblia. A nação de Israel é todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Ok? Quando Deus queria falar, preste atenção nisso, porque isso aqui vai mudar a chave de muitas coisas que você precisa saber. Quando Deus queria falar na antiga aliança, ele falava por meio de Israel. Quando os profetas queriam falar com o mundo, eles falavam através de Israel. Os profetas eram da nação de Israel. Não tem nenhum profeta aleatório, ok? Desde que nós começamos Gênesis, que veio Abraão, que veio Isaac, que veio Jacó, veio Israel. E depois, então, quando vieram as tribos, veio Israel e Judá. E quando Deus queria falar, através de Davi, é Judá, Israel. Através de Isaías, Judá, Israel. Jeremias, Judá, Israel. Enfim, quando você começa a falar de Deus falando com o mundo, Deus falava através de Israel. E aí você precisa entender isso que nós estamos vivendo agora. Israel, pelo seu pecado, pela sua desobediência, o Senhor disse que ele ia ficar por muito tempo sem prazo determinado, sem reis, sem príncipes, sem pátria, sem nada. E aconteceu isso. Ouça com atenção. Talvez esse vídeo fique um pouquinho mais longo por ser o primeiro, mas eu quero que você preste atenção. Eu estou falando para você aqui, de primeiro. Eu quero que você compreenda isso. Compreenda que o povo de Israel, ele ficaria, ok? Sem terra, sem rei, sem príncipes e sem nação. E quando aconteceu isso? Isso aconteceu no ano 70, chamada diáspora, quando o general Tito, através do Império Romano que já estava em Israel, vocês sabem que o Império Romano governava o mundo quando Jesus nasceu. O Império Romano continuou governando o mundo depois que Jesus morreu. Ele continuou governando por muito tempo. E no ano 70, em torno ali de 40 anos depois, 37 anos depois de Jesus, o Império Romano governando o mundo e dominando a região de Israel, o general Tito entrou lá e destruiu a cidade, destruiu o templo, destruiu
tudo que podia destruir de Israel, porque Jesus tinha declarado que isso ia acontecer. Quando Jesus estava indo para a cruz, Jesus disse assim, ó, eu vou ler aqui para você entender o fundamento que eu estou dizendo. Jesus, porém, voltando-se para elas, para as mulheres que choravam, o que estava acontecendo com ele, disse assim, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias hão de vir em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. E começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros cobriam-nos. Então, o Senhor está falando aqui, ó, não choreis por mim, chorai antes por vós e por vossos filhos. O Senhor estava dizendo que viria um dia, e eu vou lendo aqui para baixo, que é uma história grande, Jesus está falando daquele dia que o general Tito, com seu exército romano, ele sitiou Jerusalém. Isso que nós estamos vendo hoje não é nada em relação ao que eles fizeram. Eles cercaram Jerusalém e deixaram o povo dentro de Jerusalém morrer à míngua. A coisa foi tão atroz que eu não vou descrever aqui para não divagar muito por causa do tempo do vídeo, mas que as pessoas comiam carne humana de fome. Eles cercaram de trincheiras e o povo dentro de Jerusalém, como Jerusalém era uma cidade murada, até hoje você conhece a oração do Muro de Jerusalém, do Muro da Lamentação, né? Pois é, ela era toda murada e eles cercaram de trincheiras. Jesus disse, eis que virão dias em que te cercarão de trincheiras. Esse dia chegou rápido, 40 anos depois só. E aí o povo morreu à míngua. Vamos dizer assim que a metade daquela população morreu à míngua, morreu de dor, de desgraça. E aqueles que fugiram, ok? Aqueles que fugiram, então, saíram pelo mundo todo. Hoje nós encontramos Israel no mundo inteiro. Por quê? Em consequência da diáspora. Diáspora foi eles foram mandados embora da sua terra. Como quem diz assim, vocês não terão mais terra, nunca mais. Ok? Ouça isso, isso aqui é uma chave interessante para você. Eles dizimaram e mandaram pelo mundo inteiro, e eles se acamparam em várias partes do mundo, Europa, Ásia, América, até na América do Sul, né? O Brasil teve muitos judeus que foram mandados embora, expulsos, expelidos, enfim. Eles ficaram, ouça, desde o ano 70 até o ano de 1948, que você vai ouvir falar muito disso. No ano de 1948, quando já foi organizada as Nações Unidas por causa da guerra, que tinha desgraçado o mundo, 50 milhões de mortos, então, assim, o mundo estava dilacerado com a Segunda Grande Guerra Mundial. Naquele ano, 14 de maio de 1948, numa reunião das Nações Unidas, nós tivemos o voto de Minerva quando Oswaldo Aranha, o brasileiro, que era o voto que ia decidir sobre a nação de Israel, sim ou não. Se o voto dele fosse por não, não haveria nação de Israel. Se o voto dele fosse sim, seria criada a nação de Israel, como se nunca tivesse existido a nação de Israel no mundo e para o mundo, para este mundo chamado Império Democrático. Esse mundo que nós chamamos de mundo democrático, ok? Então aí o voto chamado Minerva, o voto de decisão, foi de Oswaldo Aranha, o brasileiro que estava representando o Brasil naquele dia, naquela hora, naquele momento. Ele teve a personalidade, ele teve a inspiração de determinar o sim para que a nação de Israel fosse
estabelecida na terra. Com aquele sim, estaria autorizada pelas Nações Unidas a criação do Estado de Israel, como se nunca tivesse acontecido antes. E o que aconteceu? Pelo fato de Israel estar no mundo inteiro, menos na sua terra, outras pessoas ocuparam aquele espaço, aquele território. E desde que eles foram criados como nação, eles começaram a voltar em grande número. Saudade da terra. Como eles já tinham sido banidos, já tinham sido escravos no Egito, eles já tinham sido escravos em Babilônia. Eles, conhecendo a sua história, agora eles não estavam escravos, eles estavam sem pátria, mas eles não perderam a identidade. Ouça isso. Eles até nasceram em outros países, mas não perderam a identidade de Israel, a identidade judaica. Então, como foi liberada a nação para eles voltar, eles começaram a voltar e começaram a reconstruir do zero. Só que isso incomodou as nações árabes e uma corrente das demais nações do mundo, que não se conformaram de Israel voltar para sua terra. Porque é um povo diferenciado? É um povo que tem uma história com Deus? Tem. É um povo que tem a história bíblica? Tem. É um povo de onde veio o cristianismo? É. Jesus nasceu de Maria, que é da descendência de Judá. Jesus nasceu, formalmente falando, de José, Maria e José, e socialmente falando, sim. Mesmo que Jesus tenha sido gerado por obra e graça do Espírito Santo, quero deixar bem claro isto aqui, para gregos e troianos, isto é a verdade. Maria é da descendência de Israel. Ela é e foi usada por Deus para que nascesse o Filho de Deus. Bem, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a nação de Israel, ela teve a autorização de se estabelecer lá. E porque ela teve autorização para se estabelecer lá, incomodou aqueles que não os queriam lá. E, claro, começou já uma guerra. Ela nasceu em 48, eles começaram a arrumar os borbotões para Israel. Em 1956, já tiveram o primeiro contraponto sobre o canal de Suez, mas as nações se interessaram por eles porque seria uma porta para o mundo. Em 1967, ocorreu a Guerra dos 6 Dias, quando ali já tramou os inimigos já contra eles contra todos, e eles mais uma vez venceram a guerra. Em 73, acompanhei muito bem isso, mais uma guerra em 73, a Guerra de Yom Kippur, como em outubro agora. Eles estavam também em Yom Kippur. E aí, mais uma vez, explodiu uma guerra. Mais uma vez, eles foram vencedores. E agora está acontecendo essa guerra. E você me pergunta, eles vão vencer? Claro que vão vencer. Vão vencer porque quem estabeleceu eles lá foi Deus. Os homens foram usados por Deus pela determinação divina, pelo quadro profético, pelo manto profético, pela determinação de Deus. Eles foram restabelecidos de volta na sua terra, porque a Bíblia diz que eles seriam colocados de volta. Depois de sofrer as consequências da desobediência, da rebelião, do que eles desobedeceram a Deus, da impiedade que eles deixaram entrar na sua nação, pela desobediência, o Senhor falou que se eles não obedecessem, isso aconteceria. Mas viria um tempo que eles estariam de volta na sua terra. E eu quero dizer para vocês, sem sombra de dúvida, agora Israel estará lá para sempre. E todas as guerras que se levantarem contra eles, eles vão vencer. E, para terminar o contraponto aqui, eu quero dizer para vocês que Israel vai permanecer na sua terra cada vez mais forte,
até a volta de Jesus para estabelecer o seu reino em glória. E aí, nesse esquema que está acontecendo, vou deixar mais uma direção para vocês para nós terminarmos esse vídeo desta vez. Vou fazer outros. Eu quero dizer para vocês que este Hamas, ele não é ele por ser ele. Eles não fariam isso se eles não tivessem patrocinados, se eles não tivessem nações investindo neles, nações interessadas em destruir Israel, porque há um grupo, há umas nações do mundo que querem extirpar Israel de lá. Eles querem que Israel desapareça. O propósito do Hamas é fazer Israel desaparecer de lá, da terra deles. O propósito de algumas nações da terra, que eu vou dar nomes aqui, é fazê-los desaparecer da terra. E, indiretamente, quer dizer que a Rússia está muito atenta, a Rússia apoia uma determinada nação que eu vou dar no outro vídeo, e esta outra nação apoia o Hamas, e o Hamas está lá para destruir Israel. Mas fique calmo, fique tranquilo. À custa de preciosas vidas, à custa de almas queridas, almas que poderiam ser salvas, almas que poderiam estar em Cristo, almas que poderiam mudar o cenário do Oriente Médio, se elas fossem de Cristo, se elas se convertessem a Cristo, tudo isso por quê? Porque por trás da guerra política tem uma guerra religiosa. Os muçulmanos não querem Israel. Israel jamais será muçulmano. O Hamas é um grupo terrorista. Não é uma nação. É um grupo terrorista pago para destruir Israel. E aí, essa guerra vai ter fim? Não, ela pode terminar com a vitória de Israel, mas outras vão ter até o desenvolvimento da grande batalha final. E disso eu falo em outro vídeo. Ok? Então fique atento, levante sua cabeça, olhe para cima, porque Jesus disse assim: quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. No próximo vídeo, eu continuo a falar mais algumas chaves para você se alegrar. Pai, em nome de Jesus, eu quero, meu Pai amado, que o Espírito Santo desperte o povo de Deus, que o Espírito Santo desperte a igreja do Deus vivo, que o Espírito Santo avive os homens de Deus, pastores, evangelistas, apóstolos, profetas nessa terra, para poder vencer todas as circunstâncias, todas as batalhas, e que isto seja, meu Pai, um despertar da igreja do Senhor na face da terra. Até mais, Deus lhe abençoe.